Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, ele me guia. Ultrapassar do príncipe deste príncipe de onde, irmão? Deste mundo, que é Satanás. O príncipe deste mundo que rege esse mundo, rege aqueles que servem a ele. Porque quem não serve a ele, quem não adora a ele, quem não está fazendo a vontade dele, ele não rege. Ele rege aquele que está com ele. Então, o que eu falo para os irmãos? Vamos entrar um pouquinho no mundo espiritual. Vamos entender um pouquinho do mundo espiritual. Porque tem gente que para no meio da caminhada, tem gente que desiste, tem gente que para. Porque Jesus falou que tem caças de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus falou: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem uma batalha. As pessoas desistem, para no meio da caminhada, desistem. Por quê? Tem uma batalha, tem uma luta. Você imagine só, a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, de anjos caídos, né? Anjos caídos, e vai falar também, louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Vai falar de principado e potestade, né? O que é um principado? Uma potestade é uma caixa de demônio mais poderosa, ao qual rege, ao qual dá ordem, ao qual fica por trás mandando, né? E anjos caídos são os buchos, chamados buchos, são os menores, são os demônios menores, que ao qual fica outros maiores dando ordem para eles. O Maurício, por que você está falando do demônio antes que você quer chegar? Que tem, o apóstolo Paulo no livro de Efésios 6:10 vai falar que tem uma luta nas partes celestiais, que é para a gente se revestir, se cingir de toda a armadura de Deus, de todo o poder de Deus, para que a gente venha resistir o dia mal e para que a gente, louvado seja o nome do Senhor, venha lutar nas partes celestiais. A nossa luta não é neste mundo, a nossa luta é nas partes celestiais. A nossa oração tem que alcançar o mundo espiritual. É por causa disso que as pessoas vêm retirando, aí a pessoa fala hora diferente, né? Ah, Senhor, dá ordem de anjo, visita tal lugar, vai em tal lugar visitando, vai tocando na vida dessa pessoa, do alto da cabeça, do dos pés, na junta da alma e do espírito. Por quê? Porque a luta é nas partes espiritual. O que está afetando a tua carne está vindo da tua alma. Já compreendeu isso? Já entendeu isso? A dor que você sente não é da pele, não é da carne, vem da sua alma. Por quê? Porque você está com vida. Vai espetar uma pessoa que já morreu, você não vai sentir dor. Não vai sentir dor não, porque não tem alma. É a alma nossa, a dor, ela vem da alma. Quando você machuca assim, você sente a dor. A dor está vindo da alma. Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque afetou a alma. É a tua alma que chora, é a tua alma que sofre, é a tua alma que padece, é a tua alma que tem sede de Deus, não é a tua carne. Então quando você sente algo, primeiro ela afetou a sua alma, primeiro tocou na sua alma. Então o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. O nosso Senhor Jesus veio da vida e vida com mudança. Então o trabalho do diabo é esse, trazer destruição. O trabalho do diabo é que matar, é trazer dor, trazer discórdia, trazer angústia para a sua vida. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o que? O príncipe da paz. Oh glória, amém, irmãos? Ele é o príncipe da paz, irmãos. Jesus vem para trazer paz, Jesus vem para consolar. Por isso Daniel foi consolado. Hoje nós estamos aqui fazendo a obra, mas não tem ninguém cativo aqui, não tem ninguém preso aqui fazendo a obra pelos inimigos. Daniel foi preso, foi levado cativo, e mesmo assim não parou de orar, não parou de confiar. Falaram, levantaram um decreto, teve um demoniado lá que levantou um decreto que, louvado seja o nome do Senhor, foi falar com o rei para levantar um decreto para todo aquele que orasse, a não ser pela estátua, a não ser pelos deuses deles, que ia ser lançado na cova de leões. Mas Daniel parou de orar. Tem, irmãos? Daniel parou de cavar. A Bíblia fala que até as portas e a janela estavam abertas, a casa de Daniel estava aberta. Ele continuou.
ele continuou clamando, ele continuou buscando, ele continuou sendo o quê? Servo. Ele não estava em Jerusalém, não estava com o povo, não estava louvado seja o nome do seu Israel, mas ele mesmo estando cativo na Babilônia, continuou sendo o quê? Servo. Continua sendo servo de Deus. Então não importa a situação que você esteja, não importa a luta que você esteja passando, você tem que continuar sendo servo, você tem que continuar lutando, você tem que continuar acreditando, você tem que continuar orando. Se você for ver aqui, vai falar que quando Daniel aplicou o seu coração em compreender as coisas de Deus, a se humilhar na presença de Deus, Pedro vai falar a gente se humilhar diante da potente mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Fez uma cara feia? Irmãos, Pedro vai falar que a gente lançar sobre o Senhor em toda a nossa cidade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. E Daniel, ele se lançou perante a Deus. Você não sabe o que esses homens passaram, irmão. Sabe o que acontece? Sabe quando lembrava deles? Sabe quando lembrava de Daniel? Quando? O feiticeiro, quando o adivinho, quando os sábios da Babilônia não conseguiam resolver o problema do rei, aí ele lembrava, tem um homem lá chamado Daniel, que ele fez isso, aquilo outro. É um homem que tem o espírito dos deuses. Mas ele não tinha o espírito dos deuses, ele tinha o espírito de Deus. Então, por que Daniel era um homem usado por Deus? Porque ele era um homem separado. Ele era um homem que buscava perante Deus. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então há coisas que a gente às vezes não tem paciência, não procura compreender, que as nossas orações desde a primeira vez que orou foram atendidas. Mas por que então não aconteceu nada, irmãos? Porque tem um tempo para acontecer. Tem que haver uma perseverança da sua parte. Você tem que ter uma perseverança. Você tem que continuar perseverando. Você tem que continuar perseverando, tem que continuar lutando. Uma coisa é ser consolado pelo amigo, outra coisa é ser consolado pelo pastor, pelo irmão, pela irmã, outra coisa é ser consolado pelo próprio Deus, pelo anjo do Senhor. Mas tem gente que parece que pode se humilhar no Deus do homem. Irmão, eu já me humilhei muito perante o homem. Quando eu falo geral. Já me humilhei muito perante as pessoas. Até já me ajoelhei. Mas agora eu sou vermelho na presença de Deus. Porque na presença de Deus você chora e te consola. Você sente dor, Ele tira a sua dor. Você está cansado, Ele traz refrigério para a sua alma. Mas o ser humano é complicado. Não vou falar todos não. Porque a Bíblia fala no livro de Provérbios que tem amigo que é melhor do que o irmão. Eu posso testificar isso. Eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu até chamo de irmão mesmo, que são melhor do que irmão de sangue meu. Que se preocupa mais comigo, que me ajuda, que está junto comigo mais do que muito irmão meus. Com meus irmãos de sangue, eu que ligo perguntando como é que eles estão. Eu que pergunto como é que eles estão. Mas meus amigos, meus irmãos, meu em Cristo Jesus, eles estão comigo o tempo todo. Eles estão presentes o tempo todo. Eu não te falo se minha família, minha parentela, não. Mas eu estou falando para você que existe verdadeiro amigo. Existe pessoa que está com a presença do Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo, que vai te ajudar, que vai te instruir. Então você tem que continuar perseverando. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua peleja. Mas Daniel estava preocupado, sabe como? Assim como eu me preocupo com a sua alma, com a sua vida perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você vai ver aqui, ó, no versículo 14.
falar para ele, Miguel: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder o teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então o anjo veio para trazer a compreensão para Daniel, o irmão estava pregando, né? Do que ia acontecer nos últimos tempos. Aí você vai ver no capítulo 12, que Daniel já vai ter o entendimento. Daniel, você vai ver um pouco mais para frente aqui, que Daniel, ele tinha sido arrebatado, porque ele vai falar aqui no outro versículo aqui, que ele olhou para a terra e ficou preocupado. Sabe por quê? Ele teve a visão do que ia acontecer nos últimos dias, do que está acontecendo nesses últimos dias agora, do que está acontecendo no dia de hoje, do que está acontecendo no presente agora. Então Daniel teve a resposta de Deus. E o próprio Jesus, ele falou do profeta Daniel. A gente lembrar do que o profeta Daniel disse. Então nós temos que ficar atentos. Eu não sei o que eu costumo pregar, que é a verdade, que a maior bênção é você ter o teu nome escrito no livro da Bíblia. Agora, eu falei de Mateus 6, 33, não terminei de falar. Não terminei. Que fala: buscar Deus no céu, é a tua justiça, e as demais coisas vos serão. Então, as bênçãos, quando você busca Deus, estou falando de buscar, meu irmão, de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Segundo Jesus Cristo falou, né? Amar o Senhor de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Quando você busca bem, as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem coisa na minha vida que eu não estava nem esperando. Na verdade, eu já tinha que orar a Deus, mas já tinha deixado de lado, entregado na mão de Deus. Porque a minha oração é para Deus fazer a vontade dele. Mas tu tem que compreender que as tuas orações, elas são ouvidas. Tem gente que acha que Deus é surdo, irmão. Tem gente que acha que Deus é cego. Jesus lá em Mateus 6, Jesus vai falar para a gente não repetir diversos tipos de orações. Se você já clamou, eu costumo falar para você já orar agradecendo, já tomando posse, já dando graça a Deus, que você vai receber, irmão. Você vai receber. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. Eu não sou profeta mentiroso, não. Eu vou pregar aqui para falar para você o dia, a hora, chega na hora não acontece. É o nome de quem está em jogo? É o nome de Jesus. Aí querem fazer Deus como mentiroso. Mas Deus falou, Deus não aconteceu. Mas será que foi Deus que falou? Quando Deus que fala, não acontece. Quando Deus que fala, Ele testifica no teu coração. Quando Deus que fala, a palavra dele não volta vazia, igual a irmã dele falando aqui. A palavra do nosso Deus não volta vazia. O apóstolo Paulo falou que se Deus prometeu, Ele é poderoso para poder cumprir aquilo que prometeu. Se você for ver aqui, você vai ver no versículo 10 que eu li primeiro aqui, vai falar que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre o pé e os meus joelhos. Você entende isso aqui?